Jonas Varela na internet. Hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, no Evangelho segundo São Mateus, primeiro livro do Antigo Testamento, Jesus, o Mestre da Justiça. No quarto livrinho, a Igreja Semente do Reino, parte narrativa, o segmento de Jesus. No seu capítulo 14, em todos os seus 36 versículos. Exatamente, vamos para a leitura de hoje. Capítulo 14 do Evangelho segundo São Mateus, primeiro tópico, o banquete da morte. Naquele tempo, Herodes, governador da Galileia, ouviu falar da fama de Jesus. Disse então a seus oficiais: ele é João Batista, que ressuscitou dos mortos. É por isso que os poderes agem nesse homem. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão. Porque João dizia a Herodes: não é permitido você se casar com ela. Herodes queria matar João, mas tinha medo da multidão, porque esta considerava João um profeta. Repetindo, porque João dizia a Herodes: não é permitido você se casar com ela. Herodes queria matar João, mas tinha medo da multidão, porque esta considerava João um profeta. Quando chegou o aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou a Herodes. Então Herodes prometeu com juramento que lhe daria tudo o que ela pedisse. Pressionada pela mãe, ela disse: dê-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento na frente dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela. E mandou cortar a cabeça de João na prisão. Depois a cabeça foi levada num prato, foi entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o cadáver e o enterraram. Depois foram contar a Jesus o que tinha acontecido. Segundo tópico, o banquete da vida. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barca para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões ficaram sabendo disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu grande multidão, teve compaixão deles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já vai adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus lhes disse: eles não precisam ir embora. Vocês é que têm de lhes dar de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: tragam isso aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e os deu aos discípulos.
Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. O número dos que comeram era mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Terceiro tópico: a fé nos momentos difíceis. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir na frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Logo depois de despedir as multidões, Jesus subiu sozinho ao monte para rezar. Ao anoitecer, Jesus continuava aí sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era batida pelas ondas, porque o vento era contrário. Entre as 3 e as 6 da madrugada, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Venha." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus, mas ficou com medo quando sentiu o vento e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que você duvidou?" Então eles subiram na barca e o vento parou. Os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: "De fato, tu és o Filho de Deus." Quarto tópico: Jesus e os doentes. Acabando de atravessar, desembarcaram em Genesaré, repetindo, acabando de atravessar, desembarcaram em Genesaré. Os homens desse lugar, reconhecendo-os, espalharam a notícia por toda a região. Repetindo, os homens desse lugar, reconhecendo-os, espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a Jesus todos os doentes e pediram que pudessem, ao menos, tocar a barra da roupa dele. E todos os que tocaram ficaram curados. Glória a Deus, aleluia, amém, felicidades. Capítulo 14, versículos 1 a 12. A morte brutal de João Batista anuncia a morte de Jesus. Os compromissos que obrigaram Herodes a cortar a cabeça do precursor vão levar, com muito maior razão, as autoridades a tramar e exigir a execução de Jesus. Isso porque tanto João como Jesus põem em perigo os princípios éticos vigentes. Versículos 13 a 21.
Conforme nota em Marcos, capítulo 6, versículos 31 a 44, Mateus salienta o comportamento de Jesus. Ele não é fanático, querendo enfrentar imediatamente Herodes, mas também não é fatalista, deixando as coisas correr como estão. Ele continua fiel à missão de servir ao seu povo. Reúne e alimenta as multidões sofredoras, realizando os sinais de um novo modo de vida e de anúncio do reino. A Eucaristia é o sacramento, memória dessa presença de Jesus, lembrando continuamente qual é a missão a que nós, cristãos, fomos chamados. Versículos 22 a 33. Sobressai aqui a figura de Pedro, protótipo da comunidade que, nas grandes crises, duvida da presença de Jesus em seu meio e, por isso, pede um sinal. E mesmo vendo sinais, continua com medo das ambiguidades da situação e, por isso, a sua fé fica paralisada. Então faz o seu pedido de socorro. Jesus atende ao pedido da comunidade, mas deixa bem claro que ela precisa crescer na fé e não temer os passos dados dentro das águas agitadas do mundo. Versículos 34 a 36. Jesus exerce sua missão em benefício de todo o povo e não de acordo com os critérios e interesses de privilegiados ou especialistas da religião. Estes consideravam um escândalo deixar-se tocar pela multidão doente. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Hoje concluímos a leitura do capítulo 14 do Evangelho segundo São Mateus. Voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura do Evangelho segundo São Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, né? Primeiro livro do Novo Testamento. Voltaremos no nosso próximo vídeo, né? Com a leitura do Evangelho segundo São Mateus, Jesus, o mestre da justiça, né? No seu capítulo 15. Então, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, felicidades e até lá.